Olá você, salve, salve nação rubro-negra. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Sem Gabigol, Tite esboça time titular do Flamengo para a estreia no Campeonato Carioca contra o Audax. Vem ser feliz, portal italiano crava acerto de vinha com o Flamengo. 1,5 milhão de salário, o Flamengo decide assinar com reforço de Copa do Mundo. Bragantino faz novo pedido para liberar Léo Ortiz e surpreende todo mundo no Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo se prepara para estrear no Campeonato Carioca nessa quarta-feira contra o Audax pela primeira rodada do estadual. E para esse jogo, segundo a apuração do Coluna do Fla, o Tite esboçou o seu time titular sem a presença do Gabigol. Provável escalação do Flamengo vai ser Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. A novidade do time titular é o Guilhermo Varela. Vale ressaltar que o Tite testou o provável time titular do Flamengo no último jogo, treino da equipe, nessa terça-feira. E além disso, na segunda, ontem, ele também havia esboçado o time que vai entrar em campo contra o Audax com essa mesma formação. Ayrton Lucas treinou como lateral esquerdo construtor em diversos momentos dos treinos de segunda e terça-feira. Bem como na temporada de 2023, o Gabigol vai brigar por posição no ataque do Flamengo com o Pedro. Depois de ter antecipado o retorno das férias, o camisa 10 espera ganhar mais oportunidades no comando do Tite, que tem preferência pelo estilo de jogo do Pedro. Além do Gabigol, o Tite optou por manter Everton Cebolinha no lugar do Bruno Henrique. O Flamengo divulgou a sua lista de relacionados para essa partida de amanhã. Goleiros Rossi, Matheus Cunha, Caio Baroni e Léo Nanete. Zagueiros Cleiton, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Gabriel Noga, Léo Pereira e Carbone. Laterais Varela, Ayrton Lucas e Wesley. Volantes Alan, Eric Pulgar, Everton, Gerson, Igor Jesus e Luiz Henrique. Meias Arrascaeta, De La Cruz, Vitor Hugo e Matheus Gonçalves. Atacantes, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Gabigol, Luiz Araújo, Pedro e Pedro Leão. Enquanto isso, o Mateuzinho e Thiago Maia estiveram no CT do Ninho do Urubu para dar adeus aos companheiros, porque eles estão de malas prontas para deixar o Flamengo. O Thiago Maia estava integrado à pré-temporada do Flamengo. No entanto, na última segunda-feira, ele foi liberado da viagem para Manaus e para os Estados Unidos. Desse modo, ele está com caminho livre para acertar os últimos detalhes com o Internacional de Porto Alegre. A expectativa, inclusive, é de que o jogador embarque ainda nessa semana para Porto Alegre. A situação do Mateuzinho também não é diferente. Isso porque, após aceitar a proposta do Corinthians, o lateral direito é aguardado em São Paulo ainda nessa terça-feira para realizar exames médicos. Caso ele seja aprovado, ele vai ser o novo reforço do time paulista. E nessa terça-feira, o Flamengo acertou também o empréstimo do atacante Peterson, um dos destaques da base rubro-negra, para o Atlético Paranaense. O jogador fica por 1 ano no Furacão, com direitos econômicos fixados em 3 milhões de euros, 16 milhões de reais na cotação atual. A transação foi concluída oficialmente na tarde dessa terça-feira, com a assinatura dos documentos. Antes de seguir para o Atlético Paranaense, o Peterson vai disputar os jogos contra o Nova Iguaçu e contra a Portuguesa, em dia 21 e 27 de janeiro, respectivamente. Ele embarca para o Paraná no dia seguinte à partida contra a Portuguesa, que vai ser disputada em Natal. O Peterson, de 20 anos, esteve próximo de ser emprestado ao Barcelona da Espanha, mas uma punição devido à infração do fair play financeiro impediu a concretização naquela época. O Barcelona tentou o empréstimo do Peterson por 10 meses, com opção de compra estipulada em 4 milhões de euros, 21,3 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do jogador, com bônus e metas a serem atingidas. O valor total da negociação poderia chegar a 10 milhões de euros, 53,4 milhões de reais.
Aí eu te pergunto, o que você achou do Flamengo ter emprestado o Peterson ao Atlético Paranaense com esse passe fixado em apenas 3 milhões de euros? Coloca aí. O portal Coluna do Fla trouxe uma novidade preocupante sobre o andamento das conversas sobre a contratação do zagueiro Léo Ortiz, a novela do dia. Isso porque o Red Bull Bragantino pintou com uma nova contraproposta para liberar o jogador. Além de aumentar o valor que pediu no início das conversas, a equipe do interior paulista agora está exigindo algo que a direção do Flamengo não curtiu muito. A última pedida do Bragantino é que o possível contrato do Léo Ortiz com o Flamengo tenha um bônus por metas atingidas. De imediato, o Clube da Gávea rechaçou tal cláusula, gerando ainda mais uma barreira nessas negociações que se arrastam há dias e dias. A diretoria do Flamengo espera que o próprio Léo Ortiz se envolva nessas negociações com o objetivo de facilitar o fechamento positivo da sua transferência. Mas o zagueiro não está disposto a meter a colher nessa situação e o caso deve ser resolvido entre as duas diretorias. O caso é complicado, tanto que o Bragantino tem 2 preços para negociar o Léo Ortiz. Uma das pedidas que irritou o Flamengo, por exemplo, é o fato de que o Bragantino chegou a colocar a condição de que negociaria apenas por 12 milhões de euros, 64 milhões de reais na cotação atual. Mas, para uma equipe do exterior, o valor é bem menor, já que o clube aceita negociar por 6,5 milhões de euros, cerca de 34 milhões de reais na cotação atual. Ou seja, tudo leva a crer que o Flamengo vai precisar costurar uma conversa bem amarrada para conseguir concluir esse negócio aí. O importante é lembrar que o Léo Ortiz estava treinando em separado do restante do elenco do Bragantino. Mas nessa terça-feira ele foi reintegrado e se prepara para disputar o Campeonato Paulista. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve insistir na contratação do Léo Ortiz ou deve partir para outro zagueiro imediatamente? Coloca aí. O Flamengo vai fazer a sua pré-temporada nos Estados Unidos, mas não são todos os jogadores que vão embarcar para aquele país. O Tite vai levar os principais jogadores para fazer amistosos contra o Philadelphia Union e o Orlando City nos dias 21 e 27 de janeiro, respectivamente. Mas o Pablo, por exemplo, fica de fora. O zagueiro tem tido pouco espaço no Flamengo, mas muito tem a ver também com seus problemas físicos. O Pablo ele enfrenta lesões intermináveis e tem dificuldade de engatar boas sequências de jogos. E é justamente por uma lesão dessas que o Pablo não vai para os Estados Unidos com o restante do elenco e foi cortado da pré-temporada. Ele vai ficar no Rio de Janeiro fazendo um tratamento intensivo para cessar as dores da sua tendinite no joelho. E, além disso, o Flamengo também não conta mais com os seus serviços. Apesar de não ter recebido propostas claras, o Mengão espera ofertas para negociar o jogador. Pelo Flamengo, o Pablo entrou em campo 46 vezes. Em 2023, foram apenas 15 jogos. Com o Tite, foi titular em 2 oportunidades, ou seja, dá para perceber a falta de oportunidades e que o provável futuro do Pablo deve ser muito longe da Gávea. Mas apesar dos números ruins, o Pablo não quer sair do Flamengo. No ano passado, ele recebeu uma proposta do Fluminense e recusou. Mesmo no banco de reservas, ele prioriza o Flamengo e quer seguir brigando pelo seu espaço no elenco atual. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo faz bem em querer negociar o Pablo? Coloca aí. Manchete, 1,5 milhão. Flamengo decide assinar com reforço de Copa do Mundo. Com a provável saída de um lateral direito, o clube de regatas do Flamengo já tem um nome definido e de peso para o seu substituto. Trata-se de Danilo, atualmente na Juventus, e que jogou 2 Copas do Mundo sob o comando do Tite. De acordo com o jornalista Bruno Castanha, o técnico do Flamengo tem a ideia na mente de que o jogador seria o seu capitão e quer a sua contratação. O Flamengo, é claro, vai tentar seduzir o medalhão já para agora, nessa temporada. Se não for possível, pode esperar para fazer um negócio em junho. Mas o projeto vai ser apresentado para o jogador vestir a camisa do Flamengo agora.
Por mais que tenha renovado o seu contrato recentemente com a Juventus da Itália, há sim uma possibilidade da saída do jogador. Já Danilo é o nome que o Tite quer para a lateral direita, inclusive nos bastidores, já confidenciou que quer o jogador para ser o seu capitão. O jogador renovou até 2025 com a Juventus da Itália. Se o Danilo topar voltar, a ideia é, se não for possível agora, deixar alinhado para o meio do ano, disse lá o comunicador. O Flamengo costuma fazer esse tipo de contratação e nos últimos anos obteve sucesso com o Felipe Luiz e com o Rafinha. Ambos eram tidos como negócios muito difíceis, mas tudo acabou dando certo no final. O Danilo está com 32 anos, atua no futebol europeu há bastante tempo e pode ser convencido para um retorno ao futebol brasileiro, haja vista que chegaria com muita moral no Flamengo. O Tite também pode ser um fator fundamental nesse diálogo. O comandante conhece muito bem o Danilo, ambos têm uma ótima relação e com o brasileiro no comando pode ser mais um grande trunfo nessas conversas. O lateral direito recebe mais de R$1,5 milhão na Juventus e vai precisar reajustar os seus vencimentos mensais para retornar ao futebol brasileiro. A sua contratação resolveria o problema da lateral direita do Flamengo. Apesar da demora em realizar as contratações, os dirigentes do Flamengo estão confiantes que vão conseguir sucesso na Europa para trazer novidades para o treinador Tite e para a nação rubro-negra. Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, muito obrigado. Manchete, vem ser feliz. Portal italiano crava acerto de Vinha com o Flamengo. De acordo com o portal italiano Roma Press, a Roma e o Flamengo chegaram a um acordo e o Vinha vai vestir sim o manto sagrado em 2024. O uruguaio terá o seu contrato de empréstimo finalizado com o Sassuolo da Itália e vai seguir para o Brasil. Marcos Braz e Bruno Spindel devem chegar na Itália nos próximos dias para finalizar de vez os últimos ajustes e efetuar a contratação desse jogador. O valor da negociação vai ser de 10 milhões de euros. Vale lembrar que o Tite gosta muito do Matias Vinha e já chegou a ligar para o uruguaio explicando sobre o projeto para a temporada do Flamengo, o que agradou demais o lateral esquerdo. Aí eu te pergunto, tá confiante que agora o Vinha vem? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Neto Ribeiro de Barreiras, na Bahia. Alô, meu amigo Júlio Bernardes e os 10 Cacarecos e 11 Unidos. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Sunael, gente muito boa, tá dando uma força pro canal. Alô, amigo Carlos Roberto de Pindamonhangaba, São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Wilson Cardoso de Esperantinópolis, no Maranhão. Alô, amigo Ailton Lima de Belo Horizonte. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Éder Vieira. Alô, galera da raça de Guarapari, no Espírito Santo. Alô, amigo Carlos Guerra, o Carfla de Brasília. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Fernando Ribeiro. Alô, sua esposa que está de alta hoje do hospital. Parabéns pelos 36 anos de casados. Eu desejo muita saúde e muitos anos de vida para o casal. Comemorem bastante o seu dia. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!